Realmente é uma preocupação importante, né? Às vezes a gente pensa, até um aluno surdo que não sabe sinais também, que ele chega na escola sem saber a língua de sinais, porque dentro de casa foram esses sinais caseiros, para a comunicação ali da família, mas não é a língua de sinais. Realmente, ele tem a percepção visual, ele consegue entender algumas coisas, mas ele não consegue pegar um contexto de alguma coisa. Então, é difícil também tem essa outra questão, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar e entender que essa organização de pensamento, como ela citou, da família, da própria criança, como que vai se dar? Porque a família é um modelo para a criança, ouvinte e surdo. Então, como que a família vai pensar estratégias e métodos para poder efetivar essa comunicação com a criança surda, família sendo ouvinte? Porque a comunicação precisa fazer sentido, ter sentido na vida da criança e na vida da família. Precisa ser tanto familiar quanto na escola, na área escolar. E aí, quando a criança tem uma comunicação, um relacionamento familiar bom, ela consegue se desenvolver também melhor na escola. Isso é fato. A Ronice também explica que o letramento e as relações sociais, eles trazem um bom desempenho escolar, familiar, o desenvolvimento da própria pessoa, tanto na língua de sinais, até também posteriormente no português. Histórias, ela consegue aprender histórias, como eu já disse que tem alguns vídeos de histórias em Libras, de histórias infantis em Libras. Então, é uma coisa que precisa ser desenvolvido na criança, na família. Isso. E precisa também a escola ter olhos para isso e ter uma parceria com a família. Porque o problema, às vezes a família não aceita que a criança é surda, ou não aceita que a escola tem um tratamento não diferenciado, mas uma escola de surdos, fazer que a criança faça os sinais, que aprenda. Então, às vezes a família não aceita, então é muito, muito chato. Às vezes é bem difícil ter essa parceria, a escola com a família. Eu já tive uma experiência como professor há um tempo atrás. Um aluno estudava, era período integral na escola, e aí eu perguntei pra ele um dia, falei, sua mãe, e aí, não pensa em aprender? Ela falava que não, que a mãe não tinha interesse, não queria aprender Libras. Eu falei, nossa, mas você fica o dia inteiro na escola, manhã, tarde, fica aqui, sua vida, você faz o quê? Você não se comunica com a sua família, você não sai. E aí o aluno ficou realmente angustiado, ficou nervoso. Era um aluno já com problema de muito nervosismo, ele chorava bastante. E aí eu pude perceber, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu também, dentro eu me senti muito mal, porque eu fico pensando como que é uma pessoa não ter a comunicação com a própria família, até a questão do vocabulário, que os outros alunos às vezes já adquiriram, já tem, esse aluno não tem, o vocabulário não consegue também se expandir. É um problema muito sério essa questão da família não aceitar ou não reconhecer que o filho é surdo e precisa de uma comunicação diferente. Eu penso muito nisso e é bem difícil. Tem uma citação que ele me trouxe, é bem curtinha, o letramento na língua de sinais envolve processos de interação do aluno com o meio e com os outros. As crianças surdas iniciam o letramento por meio da interação com os outros e com o seu meio, dando sentido ao mundo e compreendendo o mundo por meio dos usos de sua língua. Então, quando a criança percebe que ela é surda, ou às vezes ela, mesmo sem essa percepção, ela é criança, então criança tem aquele jeito mais empático com o outro, então ela entende melhor o outro.
às vezes ela tenta se comunicar, uma criança às vezes consegue se comunicar mais fácil com a outra, utilizando as mãos, utilizando a mímica, alguma coisa. Então, a criança consegue se desenvolver com essas relações, né, com o seu próprio meio, nessa relação escolar. O desenvolvimento também, a percepção que se dá com o surdo, sempre visual. Nossa, eu estou elogiando a intérprete. Estão conseguindo entender? E aí a gente pensa, como que a gente vai dar essa oportunidade para as crianças, para a criança surda? É uma coisa que eu vou obrigar ela a fazer isso? Ou eu vou entender o mundo dela, a língua dela, a história dela, a vida dela? Eu, como professora, eu preciso entender também o contexto familiar dela. Porque isso vai fazer parte da criança, não tem como separar o surdo que tem a comunicação em casa e o surdo que não tem a comunicação em casa. É diferente. Então deixa eu só entender. O letramento, essa relação e essa capacidade de percepção da língua de diferentes formas, de diferentes sinalizantes também, para a pessoa ter essa percepção, por exemplo, das diferenças de sinalizações e dos diferentes contextos em que essas sinalizações são inseridas. E o caso do registro em vídeo é porque para que essa língua não se perca. Por exemplo, agora tem a tecnologia, então a gente consegue utilizar os vídeos, essas coisas. E o letramento também está inserido até para os ouvintes, né, na linguagem tecnológica. Então, um desenvolvimento para a criança dessa forma. E o interessante é que às vezes a gente pensa, né, que para criança surda é só desenho, só foto, uma infantilização, e quebra essa ideia de que dá para a criança ter um outro desenvolvimento além disso. Tudo bem?